Olá, amados alunos. Que alegria para mim poder trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento para você nesse momento tão precioso, um momento tão importante, mas um momento tão delicado também na vida dos alunos. É um momento onde se encerra um semestre, demarcando o término de uma etapa, mas também marcando que é o início de uma nova etapa na vida de vocês. Mas como eu já falei, é um momento delicado porque situações se levantam tentando nos deter. E esse é o motivo pelo qual eu desejei dar essa palavra a vocês. Nesse momento, eu estou em Uberlândia, ensinando no Rema, mas eu gostaria de deixar uma palavra de incentivo para que vocês não ficassem pelo caminho, não fossem detidos pelas circunstâncias. E lembrar algumas coisas que nós conversamos ainda no início do ano, na nossa aula inaugural, quando nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a buscar uma palavra vinda do Senhor, para que nós pudéssemos andar por sobre ela, para que nós pudéssemos nos firmar nessa palavra. E eu me lembro que nós tivemos um tempo ali orando, coletivo, e todos nós, de alguma maneira, recebemos algo da parte de Deus, uma palavra vinda da parte de Deus, para que nós pudéssemos nos firmar nela, para que nós pudéssemos nos agarrar a essa palavra e quando as situações adversas vierem, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, aquilo que o Senhor nos falou e que na verdade é um fato real para as nossas vidas. Agora, é importante também lembrar que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Sabe o que isso significa? Que Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Ele nos deu uma palavra, é fato que Ele vai cumprir. Independente das situações que se levantarem, independente daquilo que tentar deter você no seu chamado ou no seu crescimento espiritual, eu quero que você traga à memória aquilo que o próprio Deus falou ao seu coração naquela noite ou naquela manhã, onde nós estivemos ali reunidos na nossa primeira aula. A Bíblia diz que todas quantas promessas nós temos de Deus, nele nós temos o sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Entenda, queridos, que Deus já vê o final das coisas. Aquilo que para nós é apenas um momento, para Ele já é uma realidade, para Ele já é um fato e Ele acredita em nossas vidas. Eu quero declarar sobre sua vida que nada vai deter você, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade vai deter você. Houve um momento onde a palavra nos relata uma situação tão adversa na vida de dois homens de Deus, mas um olhava com os olhos de Deus e o outro ainda tinha uma visão limitada. E essa palavra vai ser esclarecedora nas nossas vidas, mas nós vemos aqui em um momento onde Eliseu estava com o seu moço, um profeta e o seu moço, e as adversidades o cercaram, e aquele moço ainda com uma visão limitada, ele fala algo que talvez eu e você muitas vezes falamos. E o moço do profeta diz assim: ai meu Senhor, o que faremos? E a palavra de um homem de Deus veio direto ao coração dele e diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E então Eliseu ora por aquele moço para que os olhos do coração, os olhos espirituais fossem abertos. E olha só o que acontece. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Que, de fato, mais são aqueles que estão conosco. Maior é aquele que habita dentro de nós do que qualquer circunstância que possa investir contra a nossa vida. Nós vemos isso também lá na carta de Efésios, quando Paulo ele ora por aquela igreja, pela igreja de Éfeso. E ele ora para que os olhos do entendimento fossem abertos, para que eles pudessem compreender a grandeza e a excelência do poder que operava sobre a vida daqueles homens de Deus. Essa é a minha oração por sua vida, para que de fato os seus olhos do entendimento sejam iluminados e você possa compreender que o favor de Deus está sobre sua vida, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, em favor daqueles que nele confiam. Eu tenho certeza de uma coisa: as circunstâncias não vão deter você, absolutamente nada pode deter você, porque maior é aquele que está em você.
Amém? Queridos, eu quero declarar sobre sua vida que circunstância alguma vai paralisar os sonhos que Deus plantou no seu coração. Sabe por quê? Tudo que você precisa já foi depositado dentro de você. Você é portador da glória de Deus. Você tem a palavra de Deus que é um guia seguro e é por essa palavra que você vai andar. Quem poderá contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma circunstância, nem falta de dinheiro, nem doença, nenhum outro desacordo poderá deter você, porque aquilo que Deus plantou no seu coração é ainda muito mais forte do que qualquer circunstância. Amém? Eu espero que você esteja aqui no próximo semestre. Eu vou estar aqui de braços abertos para acolher você e me alegrar com a sua vitória, me alegrar com o seu crescimento, porque de fato Deus deseja isso para a sua vida. Tudo aquilo que Deus fez, Ele nunca deixou nada pela metade. Nós vemos exatamente isso na vida de Jesus Cristo, quando Ele pôde chegar ali após 3 anos e meio de ministério aqui nessa terra, e Ele é pregado ali naquele madeiro, Ele ergue os seus olhos aos céus e diz: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Está consumado significa completo, pleno, está feito. É exatamente assim que nós devemos agir. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E é assim que nós vamos imitar o nosso Pai. É assim que nós vamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando tudo pleno e completo, correndo a carreira que Ele propôs no nosso coração, para que possamos nos alegrar quando tudo estiver completo. Mas eu quero dar um alerta a você. Nem sempre as coisas que vão nos deter são as adversidades e as dificuldades. E muitas vezes aquilo que nos detém são coisas boas. Ou seja, são propostas atraentes, ou seja, são coisas que a olhos naturais são muito boas, mas deixa eu dizer algo para você. O maior inimigo das coisas excelentes são as coisas boas. O maior inimigo das coisas melhores são as coisas boas. Quando nós nos detemos em coisas boas, mas que não é a vontade perfeita de Deus, nós podemos ser detidos pelo caminho. Por isso eu quero declarar sobre sua vida, que você vai completar a carreira que Deus propôs no seu coração, e nós vamos nos alegrar junto. Ao término desses 2 anos, quando você pegar aquele canudo na mão, vestido com aquela beca vermelha, e está plenamente preparado para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu amo você em Cristo Jesus e espero vê-los aqui em agosto, em nome do Senhor Jesus.